This call is now being recorded. Então, hoje, na aula de filosofia, nós vamos estudar um pouquinho sobre a possibilidade do conhecimento e, dentro dessa possibilidade, o dogmatismo. Então, essa é uma aula de filosofia. Vamos lá para a nossa primeira experiência sobre possibilidade de conhecimento. O dogmatismo é um dos itens estudados em filosofia e nós vamos aprender um pouquinho sobre ele. Então, nessa aula de hoje, estudaremos como é possível conhecer essa possibilidade e o que entender, o que é esse dogmatismo, como funciona o dogma na vida da sociedade e na vida das pessoas de forma individual e coletiva. Vamos lá, então. Então, o objetivo da aula de hoje é demonstrar o que é o dogmatismo e explicitar a verdade e se é verdade, se existe essa verdade e como é que funciona. Nas aulas passadas, já estudamos um pouco sobre o conhecimento. Existe uma possibilidade de conhecer? Podemos conhecer algo? E se conhecemos, conhecemos a partir de que situação? Qual é o mecanismo que nos possibilita de conhecer, ou se conhecemos, quais são essas possibilidades que existem de conhecimento? Então, vamos agora às nossas primeiras indagações, às nossas primeiras situações de verdade. É possível conhecer? E como o conhecemos? Então, vamos lá para a nossa busca antropológica. Essa busca antropológica nos leva até a Grécia, ou seja, dogma quer dizer doutrina e ensinamento. Dogma quer dizer doutrina e ensinamento. Então, a gente vai ver aqui alguns princípios que fundam esse dogmatismo. O que esse dogmatismo quer dizer? Antes da gente continuar aqui, eu quero explicar o que é o dogma. Dogma, dentro do senso, assim, explicando de forma bem simplória para vocês compreenderem. Dogma é uma verdade, a princípio, inquestionável. Ou seja, ou quando você chega nela por um princípio científico, então não tem o que questionar, foi pesquisado, ou simplesmente por ser uma verdade popular e a gente não vai questionar. Por exemplo, o que é um dogmatismo religioso? Dogmatismo religioso significa dizer assim, nós vamos nos reunir aqui, Deus está entre nós. Eu não tenho como provar isso. Isso é um dogma, né? Ou seja, eu não vou ficar questionando se realmente Deus está entre nós ou se não está. Segundo o cristianismo, Deus está presente na Eucaristia, no pão e o vinho. Isso é um dogma. Então, eu não tenho muito como pesquisar, nem como questionar isso, ok? Porém, isso é do ponto de vista religioso. Do ponto de vista popular, são as verdades de nossos pais e de nossos avós. No dogmatismo científico-filosófico, é quando eu provo alguma coisa. Olha, provei que tal coisa faz mal, provei que tal coisa é boa. Pronto, quando eu conseguir provar, cessou aí. Então, isso é dogma. Dogma é uma verdade que ou você não questiona porque não tem fundamento, ou você não questiona porque está provado. Isso é dogma, é uma verdade que normalmente é parte de um ensinamento. Então, vamos lá. O dogmatismo. O termo dogmático tem sua origem lá na Grécia Antiga, que significa o quê? Vamos nesse quiz aí. Então, letra A, fundamentação. Essa fundamentação, a princípio, né, a partir dos princípios, ou a busca transcendental? A resposta correta é a letra A, que é a fundamentação a partir de princípios. Então, dogma é uma verdade que eu falo a partir de alguns princípios, de algumas provas que eu tenho, de algumas realidades vividas e comprovada, lógico, né? Não é verdades não comprovadas, e sim comprovada. O senso comum é aquela situação do povo, do dia a dia, aquilo que o povo faz, aquilo que o povo vive. Então, como que seria um dogmatismo do senso comum, do nosso dia a dia, da vovó, do vovô, do tio, da tia, do pai, da mãe, aquela situação do nosso dia a dia?
são certezas não questionadas do nosso dia a dia. Então, quando o pai fala alguma coisa e ele não quer que você retruca ele ou fala, pronto, abdicação da dúvida, não tenha dúvida, o pai falou, está falado. Isso é um dogma. O dogma do senso comum, dogma do senso não provado, ok? É mais ou menos isso. Então, esse é um dogma do não provado. Aí nós podemos pegar o seguinte, entender também que o dogma, ele rejeita o diálogo. Então, quando alguém chega e dá um tapa na mesa e fala, oh, agora aqui quem manda sou eu, então, a partir daí, rejeitou o diálogo. Isso também é um dogma. Isso também é uma situação dogmática, né, que não tem como preceder. Outra situação do senso comum é a intransigência e a prepotência. Então, quando a pessoa é prepotente demais, quando a pessoa é intransigente, não aceita uma outra sugestão, não aceita diálogo, não aceita nada, a gente está falando de um dogmatismo. Apega a uma verdade sem fundamentação. Então, não, vamos criar uma situação aqui, eu vou apegar essa verdade, e essa verdade, porque essa verdade também interessa a mim. Então, eu vou trabalhar com essa verdade, a princípio, é um dogma, e assim por diante. Então, o dogmatismo trata do senso comum a respeito do quê? Letra A aqui no quiz. As certezas sem fundamento? Ou realidade realidade e busca da realidade? Então, a gente sabe que a letra A, né, é a certeza sem fundamento, que pauta o dogmatismo do senso comum. E o dogmatismo filosófico agora? Vamos pegar aqui, por exemplo, a questão da... Vamos pegar as pandemias que existiu no mundo e que existem e que existirão várias pandemias. Então, vamos pegar lá a peste negra, gripe aviária, enfim, a SARS, as várias pandemias, coronavírus, tal. Então, o senso comum pode dizer assim, ó, é castigo de Deus. É castigo de Deus. Deus está castigando a humanidade porque a humanidade está pecando. E isso é um senso comum. Não existe fundamentos para isso, não existe explicações científicas para que eu faça essa afirmação. Agora, se de repente a gente faz uma pesquisa, aí entra o lado filosófico. A falta de higiene, a falta de cuidado, as situações de relacionamentos ou criação de laboratório, ou, enfim, essas situações, sim, essas situações são dogmatismo filosófico, científico, provado, a partir da ciência, da medicina e tal, está tudo aí provado para nós. Então, agora a gente tem o seguinte, no dogmatismo filosófico, há possibilidade da verdade, a possibilidade de pensamento. Então, o filósofo, convencido de que a razão é a situação para que chegamos a uma certeza, a partir do processo racional. Eu vou pensar isso de forma racional, vou pensar isso de forma organizada, e a partir daí eu tenho o meu processo de conhecimento. Então, a verdade parte a partir da razão e as provas científicas que eu tenho dessa verdade. O princípio filosófico também, dogmático e científico, diz também a respeito de uma outra situação bastante corriqueira dentro da ciência. Fundamenta a partir de princípios. Princípios gerais, não particular. Então, por exemplo, por exemplo, vamos pegar aqui um princípio geral e um princípio particular. O senso comum diz, no dogmatismo, que fazendo refeição e ir para o banho, morre. Então, quem faz a refeição, vai para o banho, morre. Aí vem o princípio filosófico que diz, não, várias pessoas, milhares de pessoas, almoçaram, jantaram, fizeram refeição, tomaram banho e não morreram. Então, isso não é verdade. Então,
esse princípio de que alimentar e tomar banho não é verdade, porque várias pessoas fizeram. Então, essa é a verdade geral. Então, o princípio filosófico, o dogmatismo filosófico, ele busca partir dos acontecimentos gerais, não de um acontecimento em particular. Acontece que o senso comum, ele vai lá, pega um acontecimento, uma pessoa morreu, fez a refeição e foi lá tomar banho e morreu. Mas essa pessoa talvez morreu de neurisma. Ali, 10 anos, um outro foi, fez a refeição, tomou banho e morreu. Ah, viu? E eu falei. Então, realmente, se fizer a refeição, fazendo a refeição e tomar banho, vai morrer. O que não é verdade. Isso porque milhares e milhares de pessoas estão tomando banho todos os dias, estão tomando esse banho, né, logo após a refeição e nada acontece. Então, esse é o protagonismo da razão. É quando eu vou agir com a razão. Quando eu vou partir para essa razão, aí eu estou no dogmatismo filosófico. E também o cético. Quem que é o cético? Aquele que não acredita em nada. Então, também fica errado. Por quê? A filosofia parte do princípio que tudo que eu ouço de verdade, eu preciso não só questionar, mas eu preciso também duvidar e ir à busca dessa verdade. E o cético, ele nem vai à busca da verdade porque ele não quer, ele é cético mesmo, não acredita em nada. E também erra dentro desse dogmatismo, ok? Situação aqui. Pergunta. Como o dogmatismo filosófico se diferencia do dogmatismo do senso comum? Ou seja, como o filosófico se diferencia do comum? Como o popular se diferencia do científico? Vamos lá, a resposta que é muito interessante. O senso comum, o dogmatismo, refere-se à certeza absoluta, sem questionar, sem fundamento, acredita cegamente naquilo que estão falando, sem fazer uma reflexão. Oh, peraí, será que está certo, será que não está certo, tal? Já o filosófico, o dogmatismo filosófico, é aquele que expressa uma reflexão, uma postura e assim por diante dentro desse contexto para melhor ser entendido. O idealismo de Platão, a gente vai entender dentro desse processo de construção do conhecimento. Agora a gente tem o seguinte, racionalismo cartesiano, penso, logo existo. Então, se penso, logo existo, esse princípio é muito interessante porque ele nos dá a ideia de que a filosofia, o princípio filosófico, está na razão. Uma vez que eu penso, eu existo. E o dogmatismo está exatamente nesse princípio de pensar e existir. Uma pergunta: por que as reflexões de Platão e René Descartes podem ser entendidas como dogmáticas? Porque Platão e Descartes podem ser entendidos como princípio dogmático, né? Por quê? Porque nas reflexões apresentadas por esses pensadores, alcança ou chega a uma verdade e é racional, ou seja, é um princípio de razão. Trabalha com a razão, com o princípio para a verdade. Ok? Então, na aula de hoje, nós acabamos estudando um pouquinho o conceito de dogmatismo, que dogmas são as verdades ou aquelas construções que temos, e diferenciamos aí o senso comum e do senso filosófico, ou seja, o dogmatismo comum e o dogmatismo filosófico dentro de nossas construções, ok? Muito obrigado por participar da aula de hoje e até uma próxima aula.